Oi, turma. Do livro Edificando a Nação sobre Bases e Valores, Nídia Regina Limeira, André de Souza Costa, no terceiro texto, A Retroalimentação da Pobreza em Governos de Esquerda, Caroline de Toni. Na terceira parte, ela diz o seguinte: no entanto, em um sistema socialista, o indivíduo trabalha e absolutamente tudo o que ele produz pertence ao Estado. Este, por sua vez, concede ao que trabalhou e ao que não trabalhou exatamente a mesma proporção. Se antes os meios de produção pertenciam a grupo de indivíduos específicos e isto é supostamente a gênese da injustiça, sob a égide socialista, os meios de produção, ironicamente, não pertencem aos que trabalham, mas pertencem ao Estado. E daí a gente já tira uma média, né? Desses dois parágrafos já dá para falar um texto enorme, porque vejam bem, nós temos mais de 50% da nossa população brasileira Bolsa Família, não trabalha e recebe. Os outros, quase 50%, que não chega a 50% dos trabalhadores brasileiros, estão pagando altíssimos impostos. Por que será, né? E imposto não é algo que você fala assim, eu posso pagar ou não posso pagar. Você deve pagar. Essa constatação nos faz inferir que o socialismo marxista jamais entregou ao proletariado o que entendia ser do proletariado. Ele apenas usurpou do indivíduo o direito de possuir propriedade privada e passou a ser o dono dessa propriedade privada. No Manifesto Comunista, Marx e Engels resumem a teoria marxista em uma única máxima: abolição da propriedade privada. Tudo pertence ao Estado. Casa própria? Casa na praia? Casa no campo? Carro? Você não tem mais bens. Tudo que você tem, ele vai se apropriando através de impostos até chegar uma hora que é dele. Eu li uma história para os meus alunos na década de 90 sobre Cuba, que as pessoas tinham dinheiro, inclusive, para comprar um novo carro, e o carro da família era um carro que já estava quebrado, né? Peças antigas. E o dono do carro queria trocar de carro, queria comprar um carro novo. Ele não tinha permissão do Estado, mesmo tendo o dinheiro para comprar um carro novo. Ele juntou o dinheiro e não tinha condições de comprar um carro novo, porque o Estado não abria exceção. Todos deveriam usar o seu carro até ele cair aos pedaços de forma que não tem mais reforma nenhuma. Enquanto puder trocar um parafuso, uma porca daquele carro, pode estar capingando. Aquele carro é daquela pessoa ali, ela paga um imposto altíssimo sobre o carro e o carro já não traz mais prazer, não satisfaz mais as necessidades daquela família. Por exemplo, se a família tem 4 pessoas e um carro cabe 5, enquanto não tiver 6 pessoas, aquele carro fica ali. Até a pessoa provar, não, agora a gente tem 6 na família e o carro só cabe 5. Agora, enquanto tiver 5, mesmo que um seja extremamente gordinho e aperte os demais, o Estado não tá nem aí. Você tem que ficar com aquele carro. E se vocês olharem os filmes, não precisa ir tão longe, filmes vão mostrar os modelos de carro que tinha em Cuba, China. Só Jesus, gente. Aqui tá todo mundo torcendo para vir carro elétrico, para isso e aquilo, né? Esquece, porque isso daí não tem no governo socialista, não. Mas o governo atual, ele foi lá e lançou o carro elétrico aqui. Tem carro elétrico aqui no Brasil, então nós não somos socialistas. Nós não estamos ainda no totalitário, né? Socialista, comunista. Nós estamos entrando. Então, por enquanto, para ele é muito bom que venha coisas novas, porque ele coloca o imposto altíssimo e ganha dinheiro das pessoas, até ele fechar o cerco, e aí sim, aí começa essa história de degrau em degrau para baixo, né? É anulada a propriedade privada, que o Estado passa a deter absolutamente tudo. A pobreza passa a ser generalizada e a escassa riqueza de uma nação é diluída. A forma mais simples de rebater essa máxima é apresentado dados concretos sobre essa teoria.
Nos países em que o Estado apontou a si próprio como resposta para o fim da pobreza, os resultados foram catastróficos. Em contrapartida, os países que mais se abriram ao mercado são os países que possuem os menores índices de pobreza. Então aqui a gente tem o quê? Um governo que fala que governa para o povo pobre, que vai fazer tudo pela pobreza, ele está mentindo claramente. Ele não vai fazer tudo pelo pobre, ele vai fazer de tudo para que o pobre fique dependendo dele. Aí sim. Agora, um governo que coloca o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social como prioridade de governo, esse sim, ele vai dar qualidade de vida para as pessoas e ele vai dar condições dessas pessoas trabalharem e evoluir por conta. Independente, com autonomia. E isso é um povo rico. O cara que tem a liberdade de fazer o que ele quer. Se ele tem dinheiro, ele gasta quanto ele quiser. Se ele não tem dinheiro, ele vai buscar condições de trabalho. Para ter dinheiro, ele vai se desenvolver. Essa é a lógica de um governo sério. Dar possibilidades de trabalho, investir nessa parte de trabalho e não o contrário. Eu tiro você do trabalho para deixar que você fique em casa e eu faço tudo por você. Esses governos paternalistas são um problema e a gente não pode falar muito. Quando eu peguei esse livro eu sabia que eu ia ter problema, porque tem coisa que dá vontade de falar e eu não posso. Em decorrência da expansão do capitalismo e da globalização, países apresentam um crescimento econômico médio anual de 1,5 percentuais acima dos que não optaram por essa via. De acordo com o artigo de Juan Romón Ralo, publicado no Instituto Mises Brasil, essa diferença está longe de ser insignificante. Um país cuja economia cresce 1,5% ao ano durante 40 anos enriquecerá 80% nesse período. Já um país crescendo 3% ao ano durante esse mesmo período enriquecerá nada menos do que 226%. Crescimento que, por certo, não extingue a pobreza, mas reduz o número de pobres em uma comunidade. Nós não estamos fazendo projeto nesse sistema econômico de acabar com a pobreza, mas de diminuir. O problema é você sonhar que da noite para o dia você vai ter tudo, sem ter que trabalhar para isso. A maioria das pessoas se enganam, se deixam enganar, se iludem com esse tipo de promessa. Enquanto o comunismo afundou nações em pobreza e destruição, os países que optaram pelo caminho oposto experimentaram crescimento econômico incontestável, sob o argumento de que o socialismo traria igualdade a partir da distribuição de renda. Milhões perderam suas vidas em países que abraçaram o comunismo. Olha só os dados, gente. 85 a 100 milhões de indivíduos foram mortos durante o século XX. Na China, 65 milhões. União Soviética, 20 milhões. Na Coreia do Norte, 2 milhões. Camboja, 2 milhões. Países africanos, 1,7 milhões. Vietnã, 1 milhão. Países do leste europeu, 1 milhão. País latino-americano, 150 mil. Mas porque a gente ainda não se tornou socialista. A hora que se tornar socialista, esses números vão muito maior. Milton Friedman afirmou muito sabiamente: a sociedade que coloca a igualdade à frente da liberdade terminará sem as duas. A sociedade que coloca a liberdade à frente da igualdade terá uma grande medida das duas. Então, até aqui, o que a gente percebe? São dados estatísticos. Se a gente entrar na internet e perguntar, a Google responde. Isso aqui não foi inventado. Dados que comprovam que o comunismo matou muitas pessoas. Não trouxe igualdade, pelo contrário, só fez com que houvesse conflitos entre pobres e a classe média, a classe alta. Joga um contra o outro e a miséria humana está instalada. Não é só uma miséria econômica, financeira, de alimento, é a miséria social, a miséria de convivência, miséria de princípios, miséria de cultura, de educação, de segurança.
Quando um poder autoritário coloca que vai deixar todo mundo por igual, Hitler também falava isso.